Olá, seja bem-vindo a mais um treinamento do Sistema Oro Gestor. Bom, então agora vamos fazer o cadastro completo para entender. Eu vou pegar aqui, vou colocar aqui, cliente teste, vou colocar aqui uma pessoa física e vou copiar um CPF que eu copiei lá do gerador, que se tiver alguém parecido é mero teste. Bom, primeira coisa, tipo de contribuinte. O tipo de contribuinte serve para você tem que fazer essa seleção, vai movimentar os impostos. Baseado no tipo de contribuinte, é o tipo de imposto que gera nos documentos fiscais. Então, por exemplo, quem é o contribuinte do ICMS? De uma forma simples e grosseira, é quem tem CNPJ e inscrição estadual. Todo mundo que tem CNPJ é contribuinte. Quem não tem CNPJ é não contribuinte. Agora, dentro dos contribuintes, existem os contribuintes que movimentam mercadoria, por isso que eles são contribuintes do ICMS, e tem os contribuintes que não movimentam mercadoria. Exemplo, prefeitura, igreja, eles não podem vender produtos. Então, tem CNPJ, mas não tem inscrição estadual, só movimenta serviço, só vende serviço, é contribuinte isento. Se tem CNPJ e tem inscrição estadual, ele é contribuinte do ICMS. E se for CPF, na maioria dos casos é não contribuinte. Por que na maioria dos casos? Porque por exemplo, assim, então o sistema poderia ter a inteligência de falar assim, se tem inscrição estadual e tem CNPJ, o sistema já deveria vir aqui como contribuinte do ICMS. Mas existem os casos que a pessoa é pessoa física, mas ela tem fazenda. Quando ela tem fazenda, ela tem CPF e inscrição estadual. E aí por isso que existe essas regrinhas aqui de contribuinte, não contribuinte. Existe o caso da empresa que ela abre a empresa, ela tem CNPJ e tem inscrição estadual, então ela é um contribuinte do ICMS, chega lá na frente, ela dá baixa na inscrição estadual, e aí ela passa a ser um contribuinte isento. Então é só uma explicação, e essa seleção ela é importante para a emissão dos documentos fiscais, e ela é importante para a geração dos impostos também. E aí coloquei aqui então os dados, como é um CPF, então é não contribuinte, né? Coloco o endereço, pressiono aqui o ícone do correio, ele já me trouxe, preencho o número, coloco o complemento se tiver. Indicador é caso eu queira colocar, por exemplo, quem é a pessoa que indicou esse cliente para mim. Então, eu quero pagar alguma comissão, eu quero tirar um relatório, eu quero ver quem é que mais indica clientes para mim. Então eu coloco o indicador, e-mail, o tipo do endereço, se é residencial, comercial, rural, é só para classificação de e-mails mesmo. Pessoa para recado, é uma empresa, então com quem que eu vou falar nessa empresa? Ou no meu caso aqui, que no meu teste, ele é um cliente teste, mas com quem que eu posso falar? Eu posso falar com ele, ou às vezes eu tenho que deixar recado com a mãe dele, com o pai dele, alguma coisa que seja assim. Então, telefone da empresa ou da pessoa, né? E agora aqui, ó, por exemplo, eu geralmente marco sempre cliente. Agora, um fornecedor pode também ser um cliente. Porque você também pode cadastrar um fornecedor e ter que emitir uma nota para ele. Então, geralmente eu deixo esses dois marcados, mas você, por organização, pode deixar somente quem é fornecedor, somente quem é cliente. No caso, se for contador, se for frotista, se for distribuidor, se for funcionário, tem que marcar essa opção aqui, principalmente se for gerar comissão para funcionário, tem que marcar essa opção aqui. Hóspede é para a versão do Horus, que é para hotel. Motorista, se for gerar MDFE e CTE e tiver que informar o motorista, tem que deixar essa opção aqui, porque o Horus só busca aí as pessoas que forem realmente motorista. Operadora de cartão, caso você vai cadastrar uma Visa, Master, alguma empresa que seja operadora de cartão. E o consumidor final somente para a questão da geração das notas mesmo, dos documentos fiscais. O ícone da Receita Federal, ele busca no site da Receita Federal. Já esse ícone grandão, se você do Cefaz, ele busca na sua Cefaz estadual. Então, se você tiver com o certificado digital configurado,
você colocar o CNPJ da empresa e clicar no botão Cefaz, e essa empresa tiver inscrição estadual, ele vai preencher também, igual ele preencheu da Receita Federal. Ele acrescenta aqui nessa tela informações referente a determinada empresa. Tudo que tiver lá no Cefaz, ele vai trazer como informação complementar. Dados gerais, se for pessoa física, ou se for o contador, vai colocar aqui o RG ou CRC. Essa informação do CRC, no caso da contabilidade, é importante para gerar os arquivos PED, porque ele pede lá. Data da emissão dos documentos, data do nascimento ou da abertura da empresa. Se você quiser colocar o Facebook da pessoa, o site da empresa, você pode colocar aqui. Naturalidade, que são as informações padrões já conhecidas. Essa opção aqui de endereço é caso tenha vários endereços para ser gerenciado. Por exemplo, é um fazendeiro e ele tem o endereço da casa dele e tem mais 2 endereços de entrega em fazendas que ele tem. Então, e ele não cadastrou, você não cadastrou a fazenda, você cadastrou só o CPF dele. Então, caso tenha mais endereços para gerenciar. A parte comercial, se você vai vender a prazo para o cliente, você vai dar um prazo, você vai dar um limite para o seu cliente. Exemplo, vou vender a prazo para ele, mas o limite dele é 5.000. Acima desse limite aqui, o sistema bloqueia e não deixa vender. Grupo de pessoas aqui é se você quiser organizar por grupo de pessoas. Exemplo, se eu vendo sapatos, se eu vendo calçados, eu posso criar grupos de pessoas enfermeiras, grupo de pessoas médico, grupo de pessoas, o que você determinar. Por exemplo, eu vendo roupa, eu posso colocar grupo de masculino, grupo de pessoas femininas, ou exemplo, grupo de pessoa que gosta de branco. Então é como você quiser classificar o seu cliente. Vendedor é caso ele tenha um vendedor específico, caso você controle isso. Lembrando que no celular, se você selecionar essa opção aqui e selecionar um vendedor, lá no celular, quando for fazer pedido, só vai mostrar os clientes que daquele vendedor que acessou o celular. Responsável é caso seja uma empresa, você quer que alguém seja o responsável por aquela empresa, ou, por exemplo, um pai que cadastra a esposa e os filhos, por exemplo. Então, quem vai ser o responsável por fazer o pagamento das contas? Cadastra ou vai fazer o cadastro do filho e seleciona que o responsável é o pai. Um exemplo. A rota, no cadastro de rota que eu expliquei lá atrás, você cadastrou as rotas e aí você vem aqui e informa que esse cliente pertence a determinada rota de entrega. Isso daqui também vai servir lá para o celular. Selecionou a rota, quando for fazer pedido pelo celular, pelo Horus Mobile, ele seleciona a rota para o vendedor ou para o entregador, né? Baseado no que você colocar aqui. Preços e produtos é caso você queira fazer um preço diferenciado para o cliente. O sistema tem essas tabelas de preço. Então, a tabela de preço padrão, então é o preço que eu colocar lá no cadastro de produto, preço de venda padrão. Agora não, eu quero que esse cliente seja o meu preço de venda 1, por exemplo. Então eu quero que o cliente esteja o preço de venda 2, o que você determinar. Lá na frente eu explico sobre o cadastro de produtos, preços por produto, e aí eu vou explicar essas tabelas aqui também. Mas é caso você queira ter um preço diferenciado. E além do preço diferenciado, você pode, para esse cliente também, informar qual é o produto em específico que ele tem preço diferenciado. Por exemplo, esse cliente aqui, né, na minha empresa aqui eu vou vender varejo, eu vou vender vários tipos de produtos, mas esse cliente gosta de comprar muita água de mim. Então, para o produto água, se ele me comprar mais que 10, por exemplo, eu vou vender para ele a 1,80. Ou se ele me comprar a mais que 10, eu vou dar 5% de desconto para ele. Então aqui é quando você quiser determinar um produto específico para esse cliente. O módulo fidelidade é para fazer a pontuação e resgate se você determinar que esse cliente tem fidelidade. Então se eu vier aqui marcar que ele pontua fidelidade, toda venda que for feita para ele, o Horus vai somar os pontos para depois ele resgatar. E aqui no sistema ele mostra o quanto que ele tem de ponto e qual é o valor que ele tem de ponto. Esse campo é editado porque você pode vir aqui e digitar. O Horus vai somando, vai fazendo as vendas, ele vai contando os pontos e os valores, mas você pode vir aqui e editar e colocar o valor que você desejar. Essa aba relacionamento é mais para um CRM, mais para você colocar para o cliente, classificar o seu cliente
lá na frente, quando você precisar de informações para ajudar a vender, para ajudar o teu negócio, você ter mais classificação. Por exemplo, assim, classificação do produto, que tipo de produto que esse cliente mais prefere, depois eu tiro um relatório por classificação de produto, ou é o caso que o cliente deseja comprar. Então vamos supor assim, que seja numa loja de calçados e o meu cliente teste uma mulher e ele quer comprar sapato vermelho, por exemplo. Então o que o cliente desejar comprar que você não tiver, você pode cadastrar aqui, porque lá na frente tem o CRM, e quando você tiver esse produto, ou quando você precisar saber que tipo de produto que você precisa comprar, você vai ter aqui nessa parte qual é a necessidade, qual é o tipo de produto que o cliente gosta. Essa questão de SPC antigamente era usado, antigamente até tinha conexão com os SPC Serasa Experian, mas agora não é mais, não é muito utilizado, mas é só para uma questão de classificação. O cliente está negativado, ele está positivo no SPC Serasa. Produto que deseja comprar ou produto de preferência. Aqui também é mais para você saber que aquele cliente gosta de determinado tipo de produto. Então vamos pensar lá que eu sou uma loja de calçados e eu tenho um monte de sapato branco para comprar, para vender, que está parado no meu estoque. Então que tipo de cliente que gosta do meu sapato branco, que gosta de sapato branco. Eu posso vir aqui e selecionar, salvar o que tipo de produto que o cliente tem preferência. A mesma coisa é para o grupo de produtos que ele tem preferência. Grupo de sapatos brancos, grupos de sapatos sociais, por exemplo. Então, se eu quiser, eu tenho um monte de sapato social. Para quem que eu vou vender sapato social? Eu tiro um relatório de produtos de preferência. Se eu quiser controlar como tomou conhecimento da empresa, eu quero controlar o meu investimento em propaganda. Então, por exemplo, assim, aqui eu já venho cadastrado algumas coisas. Eu investi em propaganda na internet, Facebook, televisão, Telegram, indicação de loja parceira, WhatsApp, ou até mesmo indicação de cliente. Como que esse cliente me conheceu? Como que esse cliente veio até mim? Então, eu pergunto para ele e ele me fala que foi no Facebook. Lá na frente eu vou ter um relatório que vai me falar dos clientes que eu tenho cadastrado, o quanto que veio porque escutou propaganda no rádio, quanto que veio porque viu no Facebook. Isso é para ajudar a direcionar a propaganda, vai ajudar a direcionar se vale a pena. Às vezes você está gastando lá R$1 milhão na propaganda em televisão e está gastando R$300 no Facebook, mas os seus clientes estão vindo pelo Facebook, um exemplo, e não é fazendo propaganda do Facebook também não, tá? Tamanho é o tamanho em roupa ou em calçado, o que você determinar, mas é o tamanho do cliente. É o tamanho do calçado do cliente. Então, no caso 41. É o tamanho de roupa do cliente, no caso P, por exemplo. Porque depois você precisa saber. Eu coloquei aqui que ela quer comprar um sapato vermelho. Ele gosta de sapato vermelho e o tamanho dele é 36, dela 36, por exemplo. Então agora eu já sei que tipo de produto eu tenho que mostrar para esse cliente. Cor de preferência. Então, o cliente gosta de branco, um exemplo. Então, se eu tiver alguma coisa para vender, se eu sou de calçado, se eu sou de roupa, eu sei que esse cliente prefere branco. Então, eu tiro um relatório e sei que tipo de produto eu posso indicar para o cliente. A mesma coisa a tonalidade. E aí a classificação para o cliente é uma informação genérica, é você que determina. Por exemplo, vou fazer uma brincadeira: cliente chato. Pronto, é uma classificação. Ou cliente bom de vender. Ou, vamos brincar mais um pouquinho, cliente não pode vender a prazo. É o que você determinar, é uma classificação. E aí, para dentro do CRM também, porque tem lá na frente eu vou mostrar para vocês, tem a questão de atendimento no cliente, e aqui ele traz no cadastro, porque, por exemplo, assim, se você fez uma ligação para o cliente, conversou com o cliente até ele estava interessado no seu produto, mas lá na frente ele desistiu de comprar. Então você vem aqui e deixa salvo que ele desistiu da compra. Você ainda pode depois tirar um relatório e fazer a pesquisa.
quem são meus clientes que desistiu de comprar meu produto, que eu vou tentar fazer mais uma vez a venda para esse cliente. Dentro do CRM, se ele já foi atendido ou se é um cliente que eu preciso fazer contato com ele. Eu preciso ligar para ele daqui uns dias, eu preciso fazer algum contato com ele. Lá na frente tem um módulo CRM que, se você marcar que você tem que fazer contato com esse cliente, vai vir marcado aqui nessa tela. Caso essa pessoa seja um funcionário, você pode cadastrar a carteira de trabalho, salário, a função dele, a data que ele foi admitido. Mas se ele recebe comissão, obrigatoriamente você tem que marcar o realiza venda. Porque lá na frente, na tela de pedidos e na tela de celulares também, no mobile e até mesmo no Cashbox, somente se tiver marcado essa opção aqui, é que vai mostrar se a pessoa faz venda ou não. Quando você vai selecionar o vendedor, ele só vai mostrar se tiver marcado aqui que faz venda, né? E se você quiser já marcar aqui, você pode colocar o percentual de comissão que ele ganha. O sistema tem mais percentuais de comissão, mais configurações de percentual de comissão, mas o percentual genérico, vamos dizer assim, ou percentual padrão, você coloca aqui, ganha 10% de comissão. E aí, na última aba, caso seja uma empresa e você, ao emitir documentos fiscais para essa empresa, você precisa fazer retenções de valores na emissão da nota fiscal de serviço, então você faz nessa aba aqui. Você informa que tipo que é a empresa, geralmente. Para fazer retenção vai ser regime normal, e aí você marca quais são os impostos que tem que reter e qual o percentual que tem que ser retido, porque aí na hora da emissão da NFSE o sistema ele vem aqui, verifica se tem retenção e já emite a nota fiscal de serviço com as devidas retenções. Perfeito. Passamos, essa aqui foi a parte de cadastro completa. Então eu mostrei a primeira vez só colocando os dados principais e salvando, e agora passei tela por tela. Lembrando que se você precisar salvar cliente com CPF duplicado e CNPJ duplicado, você tem que vir em configurações e realizar a configuração para ele poder salvar CNPJ, CPF duplicado. Vocês viram antes que eu tentei fazer um cadastro e ele deu a mensagem. E agora aqui ele cadastrou com sucesso.